Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos, sejam todos bem-vindos, amém. A Duda, o João, Bia, Eliane, né? Edna, Sueli, a Jéssica, né? Izinha Nobre Barroso, amém. Sejam bem-vindos, tá bom? Estão todos aí no Meet, né? Amém, amém. Glória a Deus. E a paz a todos do Instagram, do Facebook, né? E do YouTube, amém. A paz do Senhor Jesus. Deise, boa noite, seja bem-vinda. A paz a todos que vão ouvir depois o áudio também, né? Amém. Então hoje a gente vai falar sobre Josué 8. A gente vai começar a caminhar nas conquistas, né? Então hoje a gente vai falar sobre a conquista de um local. Amanhã a gente vai falar sobre a conquista de um outro local, tá? Então agora a gente vai começar a falar sobre as conquistas realmente ali no território de Canaã. Hoje vai ser a segunda conquista. A primeira conquista foi Jericó, né? Eles entraram ali na terra de Canaã, ficaram acampados ali em Gilgal, a gente lembra, né? Gilgal vai ser um território deles de acampamento realmente. O arraial de Israel vai ficar ali, né? Durante esse período de invasões, de guerra, né? Então ali é um centro do exército de Josué, né? A paz, Pati, amém. É um centro do exército de Josué, ali Gilgal, né? Então a gente viu que a primeira terra conquistada foi Jericó. E agora a gente vai ver qual é a segunda terra que foi conquistada, que é Ai, né? A gente viu que Ai, infelizmente, não foi conquistada antes por conta do pecado de Acã, né? Mas agora a gente vai ver que ela vai ser conquistada. A gente vai ver que diferença, né? A gente vai falar muito sobre isso, porque Josué, na conquista, né? A voz... Amém, Paty, amém. A voz às vezes pode falhar um pouquinho, gente, eu tô um pouco cansada, né? Mas vai dar certo, em nome de Jesus, a aula hoje, amém. Eu tive no hospital segunda e quarta e é bem cansativo para mim, né, por conta do pulmão. Mas amém, vai dar certo. Em nome de Jesus, Deus vai soprar sobre mim o fôlego dele, amém. E eu vou conseguir, amém, no Espírito Santo, eu creio. Então, o que acontece? A gente lembra, né, que Ai era para ter sido conquistada, né? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Que diferença que há entre a estratégia de Deus e a estratégia de Josué e de Israel? Porque a gente lembra que eles foram até Ai na última aula, né? Tentar conquistar ali Ai por meio de 3.000 homens, né? E a gente vai ver que a estratégia de Deus, gente, é totalmente diferente. A paz, José, amém. A gente vai ver que a estratégia de Deus é totalmente diferente. Eles foram com 3.000 homens e Deus vai mandar ir com todos, os mais de 500.000 homens do exército. Então, olha a diferença, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. O povo de Israel chegou a um nível que eles estavam um pouco orgulhosos, né? Então eles estavam recebendo tanta bênção, né? Eles estavam recebendo tanto milagre, estava tudo dando tão certo que eles se acharam, né? Então eles começaram a se sentir um pouquinho, né? Então eles ficaram um pouco orgulhosos, então eles começaram a se sentir muito e eles fizeram uma estratégia ousada aí, confiando, né, que eles já estavam bons o suficiente, né? E a gente vai ver agora uma lição de Deus sobre isso. Deus vai vir, né, e vai dar uma lição ali para o povo de Israel para eles serem mais humildes, né? Porque eles já estavam ali se achando, né? Chegaram no nível que eles estavam ali se sentindo. Tá bom? Então eu vou fazer a oração agora e a gente então vai começar a falar sobre Josué capítulo 8, tá bom? Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais uma oportunidade de estarmos aqui ouvindo a Tua verdade e a Tua palavra. Meu Deus, se revela para nós, Pai. Se mostra pra gente, Pai, por meio da Tua palavra, Pai. Meu Deus, que venhamos a ter discernimento sobre ela, Pai. Que não venhamos a ser confundidos com falsos ensinamentos, com falsas doutrinas, Pai. Porque estamos aqui para buscar a Tua verdade, meu Deus. Queremos ouvir a Tua verdade, pois é somente ela quem nos liberta, Pai. A Tua palavra diz que o Seu povo perece por falta de conhecimento, Pai. E nós entendemos isso e por isso que estamos aqui, meu Deus. Porque nós não queremos perecer, Pai. Mas nós queremos vida, a Tua vida, a vida que o Senhor proporciona, Pai. Amém. Meu Deus, abra as nossas mentes, abra os nossos corações, Pai. Derrama sobre nós, Pai, o Teu entendimento, a Tua sabedoria, o Teu conhecimento, Senhor. Oh, meu Deus, se revela para nós de uma forma clara, de uma forma simples, Pai. Nós queremos ter intimidade contigo, Pai.
Intimidade como a tua palavra nos diz que é dada, ao ponto de nós chamarmos o Senhor de paizinho, Pai. E é isso que nós queremos. Nós não queremos um Deus distante, um Pai distante, mas nós queremos uma intimidade contigo, a tal ponto de te chamarmos de paizinho, de sentarmos contigo e falarmos sobre qualquer coisa, Pai, porque é isso que o Senhor nos deu, intimidade de filho, Pai. Amém, meu Deus. Que venhamos a ter esse entendimento, que venhamos a ter esse esclarecimento, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, que venhamos a compreender que o Senhor, meu Deus, é um Deus que quer estar conosco a todo instante, a toda hora, e não somente aos domingos, Pai. Que venhamos a compreender isso e a te buscar todos os dias, em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, que aqui não seja o meu falar, mas que seu Espírito Santo me use, Pai. Coloca na minha boca a tua verdade, coloca na minha boca as tuas palavras, Pai. Meu Deus, coloca no meu falar, meu Deus, um falar irresistível, para que todo aquele que me ouça falar acerca de ti não resista, Pai, e se apaixone, Pai. Que essa pessoa venha a ser incendiada, meu Deus, pela chama que em mim há, e que ela venha a amá-lo, meu Deus, pelo menos como eu o amo, Pai. Que venhamos todos, Pai, a nos incendiar diante da tua palavra e da tua presença. Meu Deus, vem, nós ansiamos pela tua presença, nós adoramos a tua palavra. A tua palavra é doce, Pai, e nós temos prazer nela. Meu Deus, que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor nos proteja de todo ataque do maligno, porque nós sabemos que o inferno está revoltado. O inferno não está alegre com esse nosso propósito, mas nós sabemos que maior é aquele que conosco está, Pai. Nós confiamos em Ti, nós confiamos na Tua palavra. Por isso, meu Deus, nos reveste com a sua armadura. Coloque em nós o seu capacete, Pai. Nos protege de todo o ataque do maligno, Senhor. Nos fortaleça, nos revigore e nos renove. Nos dê sabedoria, Pai. Nos dê sabedoria para passarmos pelos processos, Pai. Para que tenhamos a paciência que é necessária para chegarmos ao ponto em que o Senhor deseja, Pai. Porque nós temos que ter em mente que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Mas para que possamos experimentá-la, a gente tem que ter uma mente nova, uma mente de Cristo, Pai. Amém. Que venhamos a compreender isso, Senhor. E que venhamos a experimentar a sua vontade em nossas vidas. Porque quando isso acontecer, Pai, nós não passaremos sofrendo o processo. Porque nós sabemos e nós cremos que tudo no final dará certo, porque os seus pensamentos ao nosso respeito são bons, são pensamentos de paz, são pensamentos de nos fazer o bem. A tua palavra diz que os seus planos são maiores e melhores do que os nossos. Então que venhamos a confiar em ti, meu Deus. Que venhamos a confiar, meu Deus, no teu caminhar e que venhamos a esperar em ti durante o processo, em o nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Então agora a gente vai falar sobre Josué capítulo 8, né? Então Josué capítulo 8, a gente vai estudar agora, a gente vai falar agora sobre a segunda terra conquistada, né? A paz, entraram algumas pessoas no Meet, né? A Jéssica entrou, a Paty, a Deise, a Maria, né? A Denise, amém. A paz do Senhor Jesus a todos, viu? Boa noite, sejam bem-vindos. A paz, pessoal do Instagram, no Facebook, tem gente online, tá? Amém. Minha voz tá um pouquinho rouca, tá? Mas é assim mesmo, eu me cansei um pouco ontem, né? Então hoje ficou um pouco mais assim. Eu tive ontem no hospital, então ficou um pouco mais cansada a voz. Mas vai dar certo em nome de Jesus, amém. Então a gente vai para a segunda conquista, gente. É muito legal, a gente vai começar a falar sobre cada conquista. Amanhã a gente vai ver a terceira conquista, hoje é a segunda. Então, qual que foi a primeira conquista? A primeira conquista foi Jericó, né? Então a gente lembra que eles atravessaram o Rio Jordão, se estabeleceram ali em Gilgal, se acamparam ali em Gilgal. Gilgal ficava de frente para Jericó, né? Ficava entre Jericó ali e o Rio Jordão, e eles ficaram em Gilgal. Então a gente lembra que o Gilgal, né, é um local muito importante, Gilgal, na história de Israel, porque ele é um estabelecimento do acampamento, né? Ele é um local ali onde o exército de Josué vai ficar acampado, né, durante esse período de guerras, né? Então esse período de guerras, o arraial de Israel vai ficar em Gilgal. Então é um local muito importante, a gente já falou sobre isso. Então, depois, qual que foi a primeira conquista, né? Eles se acamparam ali, se estabeleceram em Gilgal. A primeira conquista foi onde? Em Jericó, né? Então a gente lembra que Jericó
Foi uma conquista extraordinária. Deus derrubou o muro da cidade, né? A muralha, né? Não é um muro igual a gente conhece hoje com o carro derruba, né? Era uma muralha de pedras grandes, né? E grossas. Então era uma muralha indestrutível realmente. E Deus derrubou essa muralha, né? Então a gente lembra disso. Porém Deus havia falado, olha, vocês vão entrar lá em Jericó, porém essa cidade está condenada, então vocês não devem pegar nada que está nessa cidade, ela deve ser totalmente entregue a mim, né, como forma de expiação. Era a primeira cidade a ser entrada, era a primeira cidade a ser conquistada, era como se fosse o dízimo de Deus, né, então era para ser entregue a Deus aquela cidade. Então a gente lembra que Deus falou, olha, queimem toda a cidade e toda a prata, todo o ouro, todo o ferro e todo o bronze são meus, vocês entreguem a mim. Aí a gente lembra que eles queimaram a cidade, destruíram, mataram as pessoas, tudo, pegaram a prata, o ouro, o bronze, né? Porém, a gente lembra que existiu ali um soldado, né? Houve um soldado ali desobediente, Acã, e ele foi e pegou. A gente lembra que ele pegou uma manta babilônica, né? Uma capa babilônica ali, e ele pegou prata e pegou ouro, né? Então a gente lembra que ele foi escondeu, levou para o arraial, né, de Israel lá em Gilgal, escondeu embaixo da terra aquilo, né, e ficou como se nada tivesse acontecido. Mas a gente lembra que no final da aula passada, Deus veio denunciando esse homem, né? Por quê? Porque chegou a hora de ir para a segunda terra da conquista, que era Ai. Então eles foram lá para Ai. E Josué não consultou a Deus. Então o que que Josué fez? Josué mandou alguns espias para Ai, para ver como que era o território de Ai, para ver uma estratégia de ataque, né? Eles estavam tão confiantes, eles estavam tão já um pouco até arrogantes, né? A gente vai ver isso, que quando os espias foram ver a cidade, a gente vai ver que a cidade tinha 12 mil habitantes, né? As pessoas que vão morrer esse capítulo agora de Ai são 12 mil que moravam em Ai. Então, quando os espias foram ver e viram 12 mil pessoas morando ali, cerca de 12 mil, eles voltaram para Josué até arrogantes. Falaram, Josué, manda só uns 3 mil que tá bom, a gente mata. Uns 2 mil, 3 mil, a gente acaba com essa cidade, né? Então, não precisa desgastar os 500 mil soldados que a gente tem, não. Manda só uns 2, 3 mil, tá ótimo. O que que acontece? Eles estavam um pouco arrogantes, né? Eles estavam um pouco se achando. Essa é a questão. Então, eles passaram por tantas coisas extraordinárias que eles começaram a se sentir um pouquinho, né? E eis então que eles foram. Josué, ao invés de consultar a Deus, né? Ver direitinho se era isso mesmo, resolveu seguir o conselho dos espias e mandou 3 mil homens. Só que a gente lembra que eles passaram vergonha, né? Esses 3 mil homens que os espias falaram que ia ser molezinha, né? Que ia ser tranquilo, invadir a cidade e tomar ali, Ai, né? Na verdade, passaram vergonha. A gente lembra que 30 e poucos morreram, né? E o restante fugiu da batalha. Fugir da batalha era algo muito grave nessa época, era algo muito sério. Ninguém fugia de uma batalha, era vergonhoso. Era vergonhoso você fugir de uma batalha, era feio, né? E eles fugiram da batalha. Então, eles foram humilhados, né? Então, a gente lembra, né, que depois disso, Deus denunciou o que havia acontecido, que foi Acã, né? Acã errou, Acã pecou, e a gente lembra que Acã foi queimado, né? Então, Acã foi queimado com as coisas dele, a família dele, foi tudo queimado ali, inclusive o que ele roubou, né? Então, agora foi expiado o pecado que estava sobre Israel, que Deus havia se afastado de Israel e Israel havia perdido em Ai, né? Por conta desse pecado que havia feito Deus se afastar, agora o pecado recebeu a expiação, né? Então a expiação foi feita, a pessoa que pecou foi morta já, estava tudo certo. Então agora Deus vai chegar para Josué e vai falar, Josué, eu tô de novo com vocês. Eu não estava por causa do pecado de Acã, mas agora o pecado dele foi expiado, né? Vocês mataram ele, fizeram justiça, tá tudo certo, né? Segundo a minha justiça, tá tudo certo. Então agora eu tô com vocês de novo. Então agora voltem lá pra Ai, né? Então vão lá pra Ai de novo. Deixa eu pôr pra carregar um celular que tá caindo a bateria. Então agora ele fala, né? Voltem lá pra Ai, né? Ai, eu acho que não tá aqui o carregador desse celular. Gente, só um instante que eu vou pegar o carregador desse outro celular que tá caindo a bateria, tá bom? Pera aí, só um instante, eu já volto. O celular tá acabando a bateria.
Peraí só um instante, tá, gente? Eu vou colocar o carregador aqui. Que tá acabando a bateria de um celular que eu tô gravando a aula. Pronto. Então, deixa eu voltar e lembrar onde eu tava. Então, o que acontece? A gente lembra que eles foram para Ai, né, seguindo Josué, seguindo essa estratégia dos espias, né, enviou 3.000 e eles perderam. E eles perderam por conta do pecado de Acã. Então, eles mataram Acã segundo o que Deus havia ordenado e tudo que era de Acã. Então, agora, Deus volta para falar para Josué que tá com eles de novo. Então, Deus vai falar, Josué, eu tô com vocês de novo. Voltei aqui e a gente vai para a segunda batalha agora. A gente vai vencer a segunda guerra, né? A gente vai para a segunda conquista, que é Ai. Só que o que acontece agora? Josué tá com medo. A gente vai ver que Josué tá com medo de novo. Deus fala muito para Josué não ficar com medo. É muito comum Deus falar isso. A gente já viu até agora que Deus já falou várias vezes, né? E isso que a gente tá no início ainda, né? Aqui de Josué. E Deus fala muito isso. E Josué tá com medo de novo. Por quê? Porque esse povo perdeu, né? Esse povo perdeu ali a guerra, a batalha por causa do pecado de um. Então Josué tá com receio de novo, de Deus se afastar deles de novo, por causa do pecado de alguém. Tanto que a gente vai ver que Josué vai dar uma de doido, no mesmo nível de Moisés. A gente lembra quando Nadab e Abiú morreram, a gente lembra que Moisés ficou meio doido ali, começou a conferir o serviço dos sacerdotes, né? Josué vai ficar nesse nível agora. Então, para evitar que eles percam mais uma vez, Josué vai vir nesse nível e vai começar a conferir ali, antes de ir para a guerra, ele vai começar a revistar os soldados para ver se ninguém tá roubando nada, se ninguém tá pecando. Ele tá nesse nível agora, porque ele tá com medo, porque se um pecar, ele sabe que é o bastante. Então agora ele já aprendeu, então agora ele vai revistar bem e tá meio com receio ali, mas chegou um momento deles conquistarem a Ai, e Deus vai falar isso agora, né? O pecado de Acã já foi expiado e chegou o momento deles irem adiante, né, para a segunda conquista. Então diz assim, no versículo 1, disse o Senhor, deixa eu virar aqui o computador também. Disse o Senhor a Josué, não temas, não te atemorizes. Então ele estava com medo, ele estava com medo, ele estava com temor, né? Porque eles perderam, 36 pessoas morreram, eles perderam e foram humilhados, saíram correndo. Então ele estava com medo, né, Josué? Então Deus falou, não tenha medo, não tenha temor, porque eu tô com vocês de novo, né? Eu tô contigo e eu vou dar Ai para vocês, né? Eu não tinha falado que ia dar Ai a outra vez que vocês foram com 3.000, mas agora eu tô falando, eu dei Ai para vocês, né? Então Deus fala isso, olha a diferença, gente, de Deus para Josué, para a estratégia do homem. Deus fala para Josué assim, Josué, pega todos os homens de guerra, todos. A gente lembra que na aula passada, Josué enviou os espias para Ai, os espias voltaram e falaram o que para Josué? Josué, não precisa enviar todos, não. Envia só uns 3.000, que 3.000 consegue, olha, pegar aquela cidade facinho. 3.000 acaba com aquela cidade facinho, né? E a gente vai ver que naquela cidade tinha 12.000 habitantes, né? Entre homens, mulheres, crianças, tinha uns 12.000 ali. E esses espias falaram isso, vai só 3.000, não precisa cansar todo mundo não, é muito fácil, é moleza. A gente conseguiu Jericó, né, Jericó era uma cidade muito maior, né, a gente conseguiu matar o Jericó ali tranquilo, então Ai é de menos, né, então ali chegou um nível de arrogância, né, eu tô tranquilo, né, então... E agora olha a diferença de Deus falando para Josué. Deus fala para Josué, é para ir todos, não é para deixar nenhum de fora. Pegue todos, os 500.000. Né? Os mesmos que foram lá em Jericó, levem todos em Ai. Olha a diferença, né? Da arrogância do homem, né? E Deus já não. Deus já vem dar um sinal de humilhação ali, humildade para Israel, né? Porque eles já estavam se achando, né? E aqui então Deus fala, olha, pega todo o exército, todo, e leva e sobe para Ai, né? E desponte, né? E se anima, né? E vai lá para Ai, sobe para Ai, né? Eles vão realmente sentido a norte, eles vão sentido subindo, né? Então eles tinham que subir realmente para Ai. Então aqui diz, olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Então aqui Deus está deixando muito claro. Agora vai, porque eu já entreguei, né? Deus não fala que vai entregar, né? Então você vai na vitória, você vai já sabendo, você não vai pra
fazer vitória, você não vai para conquistar a vitória. A vitória já está obtida, então você só vai, né, para buscar aquilo que já foi dado. Então Deus é muito claro aqui, Deus fala, não, vai porque eu já dei aquela cidade, agora eu dei. Antes Deus não tinha falado nada disso, né? Então no versículo 2 continua, aí diz assim, farás a Ai e ao rei de Ai como você fez lá em Jericó, e ao rei de Jericó, Josué, vai tranquilo. Então aqui Deus dá uma diferença aqui sobre Jericó. Deus fala assim, somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Qual é a diferença aqui que Deus está falando? Quando foi Jericó, para entrar em Jericó, eles não podiam pegar nada de Jericó, né? Não era para eles pegarem nada, era para matar tudo, e tudo que era prata, ouro, ferro e bronze era para o tabernáculo de Deus, para a casa de Deus, né? Aqui não, aqui Deus está falando diferente. Deus está falando, não, dessa vez, na cidade de Ai, todas as riquezas que vocês encontrarem, vocês podem pegar para vocês. Vocês dividem depois, vocês pegam tudo e depois dividam aí entre as tribos, dividam entre vocês. Mas vocês podem pegar tudo que é riqueza. Achou um manto babilônico? Agora podia pegar. É nesse nível, sabe? Na de Jericó não podia. Deus havia deixado muito claro que não podia. Mas, por exemplo, se o soldado em Ai achar um manto babilônico, ele pode pegar. Porque é isso que Deus está falando aqui. Tudo que você achar de riqueza, tudo que você achar ali, né, de algo valioso, de bens, você pode pegar. Então, agora não tem problema pegar, né? Mas em Jericó tinha, mas agora não. Eles têm até essa ordem de Deus. Pode pegar, é para vocês mesmos. Pode pegar, quem quiser pegar, pega. Viu? Uma coisa achou bonita, pega. Né? E aqui continua, e o gado? Então dessa vez não vão matar os animais. Na primeira vez tinha que matar os animais também, tinha que matar tudo, a cidade inteira era queimada em holocausto, né? A gente lembra. Essa vez não, Deus fala, você só vai queimar as pessoas, né? Então você vai matar e queimar as pessoas. Então os homens, mulheres, crianças tinham que matar e queimar nessa cidade. Mas os gados e os despojos ali, não. E não precisavam levar para casa de Deus, era para ficar com eles, né? Então foi assim que foi em Ai, né? Então Ai teve essa diferença. E aqui Deus começa a falar sobre a estratégia de ataque. Então, a estratégia agora de ataque de Ai não é uma estratégia de enfrentar de cara, né? Você não vai de frente enfrentar o inimigo. E é isso que Deus vai falar aqui. Em Ai, agora, eles vão ter que fazer emboscadas. Por quê? Porque Ai já está esperto, né? Ai já está ligeiro. Tanto que a gente vai ver que foi uma cidade lá ajudar Ai. Foi Betel, né? O povo que vivia lá em Betel, né? Foi lá enviar Ai. Oi, Nilva, a paz do Senhor Jesus. Eu vou fazer o seguinte, então, no sábado é o próximo ensino reflexão. Aí eu faço no sábado, tá bom? No sábado, ela tá perguntando se eu posso fazer um ensino reflexão sobre Daniel, capítulo 5. Eu, normalmente, quando eu faço ensino reflexão, eu faço um sorteio, né? Eu oro a Deus e sorteio um capítulo e um versículo. Um capítulo, né? Um livro e um capítulo. E aí ela tá perguntando se eu posso fazer sobre Daniel, capítulo 5. Aí eu faço, então, no sábado, tá? Que sábado é dia de ensino reflexão. No sábado eu faço sobre Daniel 5, tá bom? Amém. Então, o que acontece? O povo de Ai agora tá ligeiro. Né? Tem essa questão. A gente vai ver que eles estão preparados para a briga. Por quê? Porque Israel já foi lá uma vez. Então Israel tá ali, conquistou Jericó, né? Depois de Jericó vem quem ali subindo, vai para quem? Para Ai. Depois de Ai vai para quem? Para Betel. Então eles já estão ligeiros. Eles foram, amém, Nilva, eles foram e conquistaram, né, Jericó. Então, quando eles conquistaram Jericó, Ai já estava meio esperto, não tão esperto, né, porque o que acontece? Israel foi lá com 3.000 homens, mas perdeu, né, então o povo de Ai saiu atrás de Israel. Mas o que acontece? O povo de Ai sabe que o exército de Israel não são só 3.000. O povo de Ai sabe que em Israel tem muito mais gente. E Ai era um local pequeno, realmente era um local pequeno. A gente vai ver que eram 12.000 habitantes que vão morrer aqui nesse capítulo. Então, o que vai acontecer? Eles vão pegar reforços, porque só a cidade de Ai não vai dar. A gente vai ver isso nesse capítulo. Então, para eles se defenderem sozinhos de um novo ataque, né? Porque é claro que haveria um novo ataque ali. Era isso que eles estavam esperando, o povo de Ai agora. Um novo ataque. Então, o que eles vão fazer? Eles vão criar aliança. Então, eles vão receber soldados de Betel. Né? O povo de Betel que está atrás deles, né? Porque assim, Ai sendo conquistada, quem seria o próximo a ser conquistado? Na mente deles, né? O caminho, qual seria? Betel.
Então, eles vão se aliar, vão se unir, né, para que Israel não venha conquistar Ai. Então, é isso que vai acontecer agora. Então, o povo de Ai já estava preparado. O povo de Ai já estava esperando um novo ataque, né? Não era mais surpresa, porque eles já atacaram uma vez e perderam. Então já não era mais surpresa. Então Deus agora fala uma estratégia para Josué. Ó, a estratégia vai ser a seguinte: vocês não vão de frente, porque eles estão esperando isso. Eles realmente estão esperando isso, que vocês façam isso. E vocês não vão encontrar lá mais só Ai. Vão ter outras cidades lá junto ajudando Ai. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ter que criar agora uma estratégia, uma emboscada. Então, Deus fala qual estratégia, qual emboscada que é. Na verdade, é a estratégia de Deus, né? Não é de Josué, mas é Deus que vai dar essa estratégia. Então, Deus vai fazer o quê? Vai fazer emboscadas para eles cercarem Ai. A gente vai ver daqui a pouquinho como é essa emboscada, é bem legal. Quando eles se virem ali fora da cidade de Ai, eles vão estar cercados por israelitas. Eles vão olhar oeste israelita, norte israelita, ocidente israelita. Leste, oeste israelita, norte, sul israelita. Eles vão estar cercados por todos os lados por israelitas, né? E é essa a estratégia de Deus, né? Porque realmente eles estavam esperando um ataque. Eles estavam esperando um ataque, mas não do jeito que vai ser feito. Então Deus vai falar para Josué qual que é a estratégia, como é que tem que ser feito. Mas aqui Josué não conta pra gente do jeito que Deus falou. Josué só vai falar que fez. Mas o que Josué vai fazer agora, a estratégia, não é de Josué, é que Deus falou, né? Então Deus deve ter falado ali para Josué qual é a estratégia. Então no versículo 3, né, depois de ter ouvido a estratégia ali de Deus, né, como que vai ter que fazer para agora conquistar ali Ai, né? Então Josué se levanta, né? E pega todos os guerreiros dessa vez, não mais só 3.000. Ele pega todo o exército de Israel, os mais de 500.000 homens. E ele leva para subir lá em direção a Ai. Então eles vão lá, né? E desse todo o exército de Israel, ele separa 30.000 homens, né? Então ele leva todo o exército, os 500.000, né? Fora os 500.000, ele faz o quê? Ele separa daqueles 500.000, 30.000. Esses 30.000 homens ele vai separar e enviar à noite, por quê? Porque vão ficar na emboscada. Porque ele vai prensar Ai por trás, por cima, por baixo e pelo lado. Ela vai ficar prensada, Ai, eles não vão poder fugir. Porque realmente, qual seria o intuito de Ai? Né? Fugir para Betel. Né? Mas era mesmo assim, seria um percurso de umas 3 horas, né? Mas seria o mais próximo para eles fugirem, seria ali para Betel. Mas não, pelo jeito eles já estavam preparados para uma guerra e Betel já tinha mandado soldados para ajudar Ai, né? Então parece que já estava ali, eles estavam esperando realmente um ataque, né? Então Josué vai, pega todo o exército de Israel que estava lá em Gilgal, né, como Deus havia falado, ele pegou todo o exército e levou todo o exército sentido a Ai, né? Eles vão se acampar ali no norte de Ai, a gente vai ver, subindo ali Ai, né? E o que acontece? Desse exército inteiro de Israel, os mais de 500.000, Josué separa 30.000. E esses 30.000 vão ficar onde? Atrás de Ai, escondidos ali, entre Ai e Betel, né? Então, eles fugiriam para onde? Para Betel. Então, eles vão estar ali para não deixar eles fugirem. Eles vão estar ali atrás de Ai, escondido, né? Entre a Betel e Ai. Eles vão estar ali na parte de trás de Ai, né? Entre Ai, né? Entre Ai e Jericó e o rio, né? Ali, aquela parte ali, vai estar o povo de Israel também, né? A gente vai ver. Mas esse povo que vai estar escondido vai estar nessa parte de trás de Ai, né? Então, aqui tem Ai, eles vão estar aqui no meio, entre Ai e Betel. E são esses 30.000 homens. Aí Josué fez o quê? Foi lá à noite, colocou eles já lá à noite, esses 30.000 homens já acampados ali atrás, escondidos, né, num lugar escondido ali atrás de Ai, entre Betel e Ai, mas não muito longe da cidade de Ai, porque eles vão ter uma função para fazer na cidade de Ai, a gente vai ver. Aí no versículo 4, então Josué fala para eles, olha, eu vou colocar vocês como emboscada contra a cidade, então vocês vão ficar atrás dela. Né? Então a gente vai atacar a cidade e eles não vão ter onde correr, não vai poder correr para cima porque vai ter israelita em cima, não vai poder correr para trás porque tem israelita atrás, não vai poder correr para frente porque tem israelita na frente, não vai poder correr para baixo porque tem israelita embaixo. É esse o sentido, vai ter israelita de todo lado de Ai. E é isso que vai acontecer, ele já está deixando os israelitas da parte de trás, né? Que são esses 30.000. E é isso que Josué está falando, ó, vocês vão ficar atrás da cidade, para eles não poderem fugir por trás em sentido a Betel, né? Então, não fiquem muito longe da cidade de Ai, né? E fiquem espertos,
porque eu vou dar um sinal. A gente vai falar um pouco sobre Moisés hoje. O sinal dele é bem... o sinal que ele vai dar lembra muito de Moisés. A gente vai falar sobre isso na guerra contra os amalequitas, quando teve lá no Monte Sinai, eles chegando ali no Monte Sinai. Aí no versículo 5, então, continua, né? Porém, Josué falando, porém, eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade. E será que quando saírem como dantes contra nós, fugiremos diante deles. Então, qual que é a estratégia? Qual que vai ser a estratégia? Vai todo o exército, né? Vai todo o exército agora. Eles vão se acampar no norte. Vai ficar acampado no norte. Aqui tá Ai, o norte é para cima de Ai. Então, eles não vão poder fugir para cima, porque vai ter homem acampado em cima do exército de Israel. 30 mil, né? A gente vai ver que mais 5 mil depois também vão estar atrás. Então, não vão poder fugir para trás. Aqui desse lado, quem é que tá desse lado? Gilgal. Então, quem tá aqui? O arraial de Israel. Então, eles não podem fugir para cá também, porque é arraial de Israel. E o que Josué vai fazer? Qual que é a estratégia de Josué? Josué vai vir com alguns homens, né? Provavelmente não muitos, mas ele vai vir com alguns homens para atacar, fingir que vai atacar Ai. Só que aí depois eles fingem que vão correr com medo de Ai, fingir que estão correndo e fugindo da briga, mas não estão, isso era uma estratégia. Então ele começa a fugir, correr ali da briga de Ai, porém ele vai correr para onde? Ele vai correr em sentido do deserto, ou seja, sentido sul, né? Então ele vai correr em sentido sul, aqui desse lado, né? Tem quem? O arraial de Israel, que está em Gilgal, né? Em cima tem quem? O acampamento do exército de Israel. Atrás tem quem? A emboscada de Israel. Então, o Ai ali, esse povo de Ai vai ficar preso, né? Porque eles vão correr atrás do povo que tá fugindo deles, de mentira, né? O Josué e o seu povo fogem deles sentido o quê? Deserto, sentido sul. Só que quando Josué recebeu um sinal ali, né, de que os da emboscada tomaram a cidade, Josué vai parar e todos vão em frente deles para lutar contra o povo de Ai, porque o intuito era esse mesmo, tirar eles da cidade, para que a cidade fosse invadida, para que então eles se voltassem contra eles, desse povo que saiu de Ai, e eles não pudessem fugir, ficassem presos, né? Então eles não podem ir para a esquerda, direita, para frente, para trás, porque eles estão encurralados por Israel, né? E é isso que vai acontecer. Então Josué fala isso aqui, olha, é o seguinte, vocês vão para trás da cidade, ficam 30 mil lá atrás da cidade, eu vou reunir alguns homens. Com esses homens, eu vou me aproximar da cidade e vou fingir que quero invadir a cidade com esses homens. A gente chega lá com esses homens para invadir a cidade, só que a gente vai fingir que tá com medo e vai fugir. Mas é de propósito, porque a gente quer que eles venham atrás da gente. Porque o intuito da gente é levar eles em sentido ao deserto, em sentido ao sul, né? Então eles vão descendo ali com aquele povo. Essa era a estratégia, né, que Deus havia falado. Então no versículo 6, Josué continua falando: deixemo-los, pois, sair atrás de nós, né? Até que os tiremos da cidade. Então essa é a estratégia, que realmente Ai pense que Israel tá com medo, que Israel tá fugindo. Então eles vão desesperados atrás de Israel para tentar matar Israel, dar uma lição para Israel. E esse é o intuito mesmo, para deixar eles fugirem, não é para matar o povo de Ai. Deixa eles irem atrás da gente até ali, né? Um limite ali mais para baixo ali, indo em sentido ao deserto, né? É isso que o Josué tá falando. Não peguem eles, deixem eles ir atrás de nós, né? Porque o nosso intuito é deixar a cidade realmente sem proteção, para que os 30 e poucos mil entrem na cidade e tomem a cidade, né? E é esse o sentido mesmo. Eles querem tirar todos os homens de guerra da cidade, deixar bem longe ao ponto da emboscada de trás vir e tomar a cidade. E é isso que vai acontecer. Então aqui, né, Josué fala isso, deixa eles fugirem, deixa eles irem atrás da gente, porque eles vão pensar que a gente tá fugindo como fugiu antes, né? Então a gente vai ficar fingindo que tá fugindo deles. Isso é estratégia. Então no versículo 7, ele fala para os que estão atrás da cidade. Então, nesse momento, quando eu tiver com eles numa distância razoável, né, eu vou dar um sinal para vocês que estão aí atrás da cidade emboscada, e vocês vão entrar na cidade e vão tomar a cidade. Por quê? Porque todo o exército vai estar atrás de mim, atrás de mim e dos meus. Então a cidade vai estar desprotegida, a cidade vai estar vazia. Então vocês entram lá e tomem a cidade, né?
Então aqui ele fala, porque Deus já entregou essa cidade na mão de vocês. Aí no versículo 8, então continua. Havendo vós tomado a cidade, né? Quando vocês entrarem, tomarem, conquistarem a cidade, porque não vai ter mais ninguém ali para vocês guerrearem. Se alguém tentar guerrear, vocês matam, né? Mas assim, sobrou, a gente vai ver que depois eles vão voltar e vão matar mais. Eles vão pôr fogo, mas depois vão voltar e vão matar mais gente. Provavelmente o fogo vai ser só um sinal ali mesmo para Josué voltar e fazer o ataque ali do exército de Ai, né? E depois eles vão matar o restante que ficou ali, né? Mulher, criança, né? Então, aqui no versículo 8 diz isso. Ó, depois que vocês tomarem a cidade, vocês entraram, mataram todo mundo ali que tinha algum risco pra gente, né? Vocês coloquem fogo, vai ser o sinal. Vocês colocaram fogo, né? Segundo o que Deus ordenou. Então, coloquem fogo lá, que vai ser o sinal pra gente voltar e guerrear contra esses que saíram atrás da gente. Então, no versículo 9, né? Diz que então, diante disso, Josué enviou, né? Então enviou e eles se foram para a emboscada, né? Então os homens foram lá para a emboscada e esses homens, esses 30 mil que foram lá para a emboscada, ficaram aonde? Onde eu disse, atrás da cidade de Ai, né? Então eles não ficaram na entrada, eles ficaram na parte de trás de Ai. Eles ficaram onde? Entre Ai e Betel. Então o esconderijo deles foi ali em sentido entre Ai e Betel, né? Em sentido Ai para o mar, né? E não em sentido de Ai para o Rio Jordão, foi em sentido de Ai para o mar. E eles ficaram ali no meio entre Ai e Betel, porque a tendência era o povo de Ai fugir para Betel, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, eles ficaram ali atrás entre Ai e Betel. Então, aqui diz, né? Porém, Josué passou aquela noite no meio do povo. Que povo? Não é o povo de Gilgal. Porque quem é que estava no arraial em Gilgal? As mulheres, as crianças, né? Então, essas pessoas estavam no arraial em Gilgal, que era o arraial deles, né? Mas aqui tá falando que ele ficou naquela noite em meio ao povo. Qual povo? O acampamento do exército, né? A gente já viu sobre isso, havia uma norma ali, Deus falou como que tinha que ser o acampamento do exército, né? Quando eles fossem sair para guerrear, eles tinham que acampar, né? Então, as necessidades eles tinham que fazer fora do acampamento, tudo a gente lembra disso, né? Então, é isso, tá dizendo aqui, Josué mandou os da emboscada passar a noite na emboscada, então eles passaram a noite lá na emboscada do outro lado, e Josué passou a noite no acampamento com o restante do exército, é isso que está dizendo. Então no versículo 10, né, diz que Josué então levanta de madrugada, agora que Josué vai lembrar um pouco Moisés, quando houve o problema ali de Nadab e Abiú. Então Josué levanta de madrugada e revista o povo, gente. Ele fez o estilo de Moisés mesmo, sabe? Então foi no mesmo estilo. Como já teve o pecado de Acã, porque Acã escondeu uma coisa condenada e pecou contra Deus, e por causa do pecado de Acã, Israel inteira pagou, ele agora tá com medo. Então Josué tá com medo de que alguém ali tenha pecado também. Então o que ele vai fazer? Ele vai levantar de madrugada para passar em homem por homem no exército para revistar, para ver se não tem nada escondido, né? Se eles não esconderam alguma coisa ali, idólatra, se não tem algo ali que vá fazer Israel pecar. Então, gente, olha o nível, né? Então, Josué estava preocupado, então ele saiu e começou ali a revistar as coisas dos soldados antes de saírem para a guerra, né? Para evitar que aconteça de novo o que aconteceu por causa de Acã. Então, ele revista, ele realmente revista, começa a ver se não tem nada guardado, escondido, começa a revistar ali todas as tendas, todos os soldados. Então, depois que ele revistou, viu que estava tudo certo, tá tudo bem, então eles foram e subiram, né? Então, diz aqui, subiram ele, né? E os anciãos de Israel diante do povo contra Ai. Então, agora, Josué pega alguns, ele não pega todo o acampamento, ele não pega todo o exército, né? Ele pega alguns do exército para irem lá para Ai, né? Para quê? Para fazer aquela estratégia. Eles vão fingir que vão invadir Ai, Ai vai vir, eles vão fugir com medo de Ai, né? Mas era a estratégia. É isso que Josué vai fazer agora. Então, no versículo 11, né, diz que subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele e chegaram-se e vieram de fronte da cidade e alojaram-se do lado norte de Ai. Havia um vale entre eles e Ai. Aqui tá falando sobre o local do acampamento. Então tá lembrando, tá falando aqui onde o acampamento ficou localizado pra gente. Tá falando que quando Josué saiu de Gilgal, né, onde tinham as mulheres, as crianças, gado, tudo, ele saiu com todo o exército, os 500 mil homens. Com todo o exército que ele saiu, ele levou aquele exército em sentido a Ai,
30.000 foram para trás de Ai, para ficar em emboscada ali, e o restante foi para onde? Para onde está o versículo 11 falando. Então, eles montaram um acampamento do exército ao norte de Ai, né? Então, eles montaram um exército acima de Ai, para Ai não poder fugir para cima, né? Então, Ai não ia poder fugir nem para cima e nem para baixo, nem para um lado e nem para o outro. Ele ficava encurralado ali. Então, eles se alojaram, eles ficaram ali acampados no norte, ficaram para cima de Ai ali acampados. Entre Ai, no versículo 10. No versículo 10 está dizendo isso, Bia. Está dizendo assim: levantou-se Josué de madrugada, passou revista ao povo e subiram ele e os anciãos de Israel diante do povo contra Ai. Está dizendo assim na Bíblia. Aí no versículo 11 diz o quê? Subiram também todos os homens. É por causa da tradução, Bia. Mas assim, a tradução que é mais parecida com a do hebraico mesmo, né? Porque tem diferenças de traduções. Eu não sei qual é a sua... não sei qual é a sua... Ai, me fugiu a palavra agora. Não sei qual é a sua tradução, né? Mas dependendo da tradução tem mudança, tá? Mas assim, a tradução que é mais parecida com o hebraico é essa que eu tô seguindo aqui, tá? Tanto que tem os termos em hebraico, que às vezes eu falo pra vocês e explico. Ó, gente, no hebraico isso quer dizer tal coisa. Então, essa que eu leio, essa que eu ensino aqui, é a tradução que ela tem mais a ver com o hebraico. Por exemplo, se você for ler a nova tradução da linguagem de hoje, ela não necessariamente tá igual o do hebraico, sabe? É uma linguagem só pra gente entender. Por isso que, por exemplo, você vê Bíblias que estão ditas coisas diferentes, né? É por causa da tradução. Porque no hebraico, foi o que eu falei uma vez, qual é o problema do hebraico? Porque a gente tem que procurar uma Bíblia que tenha uma tradução mais fiel ao hebraico. Ou pelo menos a gente tem que ter uma Bíblia em hebraico junto para a gente estudar junto. Por quê? Qual é o problema do hebraico? O hebraico é uma língua pobre, né? Porque a Bia está falando que na Bíblia dela não está escrito que Josué fez revista, né? E na minha tá. Mas qual que é a questão, né? É que o hebraico é uma língua pobre. Então, o que que acontece? Uma palavra no hebraico tem 10 significados diferentes no português. Então, por exemplo, sabe quando Jó, no livro de Jó, aquela hora, a mulher dele fala, amaldiçoa esse Deus e morre? Então, no hebraico, aquela palavra amaldiçoa também significa abençoa. Por exemplo, a mesma palavra significa amaldiçoa e significa abençoa, a mesma palavra. Então, a gente pode ter, por exemplo, na mesma palavra, vários significados totalmente diferentes, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Então, a gente tem que estudar o contexto certinho do que está acontecendo para a gente conseguir entender o que o escritor em hebraico estava querendo dizer com aquela palavra. Porque, às vezes, dependendo da tradução que a gente pega uma tradução que não era o que estava querendo dizer no contexto hebraico. Então, por isso que é bom a gente analisar o contexto do que está acontecendo para a gente entender o que está sendo falado naquele versículo, né? Então, por exemplo, qual é o contexto do que a gente está vivendo aqui? A gente está num contexto de alguém que já perdeu uma batalha por causa do pecado de um soldado. E agora Josué estava com medo, tanto que Deus falou, Josué, não tenha medo, não se atemorize, eu tô com vocês vão vencer dessa vez, né? Mas aí diz o quê? Que Josué ficou lá na madrugada, levantou super cedo e começou a revistar os soldados, né? Antes de sair para guerrear contra Ai. Então, se a gente para analisar todo o contexto histórico do que está acontecendo aqui, a gente entende isso, que se pondo no lugar de Josué, a gente entende o quê? Pô, eles foram para Ai, guerrear contra Ai, e eles perderam. Por quê? Por causa do pecado de uma pessoa, né? Porque ele havia escondido coisa dentro da tenda dele, coisa que era pecado. Então, qual que é, pela lógica, o que está querendo dizer naquele versículo 10, ao meu ver, assim, quando eu leio ali que Josué foi revistar todos os soldados? Para mim, no meu ponto de vista, é que Josué está com medo de que algum soldado tenha errado de novo igual a Acã, tenha pecado, tenha trazido algo ali, né, que é abominável a Deus e tenha tornado todo Israel abominável e Deus tenha abandonado Israel de novo e eles venham perder de novo. Então, eu acho que é nesse nível, sabe? Então, quando a gente for ler a Bíblia, a gente tem que ter sempre esse cuidado, né? A gente tem que tentar analisar o contexto, sabe? Do que está acontecendo. Por isso que muitas pessoas interpretam errado, gente, criam até abominações, sabe? Porque a verdade é que para você
ler e entender o que está sendo falado ali, você tem que entender o que estava acontecendo naquele momento. Gente, por exemplo, tem muita gente que lê a Bíblia e tenta trazer aquele entendimento para hoje. Mas isso é um grande problema. Por quê? Porque Deus, quando fala nessa época, ele não está querendo falar comigo hoje. Ele estava querendo falar para o povo dessa época. Então, eu tenho que entrar no contexto dessa época, entender o que estava acontecendo nessa época, para entender o que Deus estava falando nessa época. E diante do que eu descobri que Deus estava falando com eles naquela época, eu consigo trazer para mim hoje o que ele falava para aquela época, ele fala hoje para mim, porque Deus não muda, né? Então, é assim, né? Não é em outro sentido. Então, a gente sempre tem que ler a Bíblia e analisar a Bíblia dessa forma, tá bom? Amém. Deu para entender, Bia? Acho que era a Bia que perguntou, agora nem lembro quem foi que perguntou. Foi você, Bia? Você entendeu? Bia? Será que foi a Bia? Eu não lembro, alguém que perguntou aqui. Ah, foi a Bia, amém, amém. Então, no versículo 11, né, diz assim: subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele, e chegaram-se, e vieram de fronte da cidade, e alojaram-se do lado norte de Ai. Havia um vale entre eles e Ai. Então agora Josué vai começar a explicar a questão geográfica ali pra gente. Por quê? Porque o intuito de Josué é falar pra gente que eles vão estar cercados, né? Então Josué tá querendo mostrar geograficamente pra gente onde eles estavam, porque a gente vai ver que eles vão ficar presos, eles não vão ter para onde fugir. Porque quando eles perceberem o que está acontecendo, o povo de Ai, eles vão querer fugir. Mas eles não vão ter como fugir. Essa é a questão, entende? Então Josué está querendo mostrar para a gente que geograficamente eles vão estar encurralados, né? Então o que Josué está falando agora? Josué já falou para a gente, ó, gente, de Ai para o Rio Jordão está Gilgal, né? Está Gilgal, está Jericó, então está o arraial de Israel. Então eles não podem fugir para lá, porque está o arraial de Israel. Atrás de Ai para Betel, eles também não podem fugir, em sentido a Betel. Por quê? Porque tem a emboscada. Então a emboscada dos 30 mil homens está lá atrás. Para cima, que é o norte, eles não vão poder fugir também. Por quê? Agora no versículo 11 está falando isso. Porque o exército de Israel se acampou lá, no norte. Então eles não vão poder fugir para cima, querendo ir para alguma terra ali, se acudir em alguma terra em cima, né? Não podem, porque também tem israelita lá em cima, né? E é isso que ele está querendo dizer, para a gente conseguir enxergar o contexto, porque ele vai mostrar para a gente que vai ser encurralado. Então a gente já consegue ter essa visão, né? Por cima eles estão encurralados por causa do acampamento do exército, né? Por trás eles estão encurralados por causa da emboscada. Pela frente eles estão encurralados por causa do arraial de Judá. E por baixo a gente vai ver que eles vão estar encurralados agora por causa dos fugitivos com Josué. Então é esse o sentido de Josué para mostrar pra gente isso, né? Então ele diz isso aqui no versículo 11, olha, então todos os homens de guerra que estavam ali no arraial de Judá foram com Josué em sentido a Ai e se acamparam, ficaram acampados ali no norte de Ai, ficaram acampados em cima de Ai para eles não fugirem por cima, né? E entre o acampamento, onde eles estavam no acampamento, e Ai, tinha um vale, né? Tinha um vale. O que acontece isso, né? Tinha um vale, então havia um espaço grande ali, né? Havia um espaço grande ali e Ai provavelmente não conseguia ver esse acampamento lá em cima, lá longe. Então, por isso que fala sobre esse vale, porque a gente vai ver que Josué vai vir provocar o povo de Ai no vale. Então ele vai sair do acampamento e vai vir com os seus até o vale. E ele vai começar a provocar ali no vale, né? Então eles provavelmente, o povo de Ai não viu o acampamento em cima. Então é esse o sentido aqui. Então eles vão para o norte de Ai, ficam lá parados, o exército no acampamento, o restante, né, 30 mil fica atrás, alguns vão com Josué e em cima fica o restante do exército acampados ali, né? Então, eles ficam provavelmente a um lugar longe de vista de Ai, né? E há entre eles, entre esse acampamento que ficou no norte e Ai, um vale. Então, há um vale ali que é onde Josué vai vir provocar Ai. Aí, no versículo 12, então, diz que também, né, Josué tomou 5 mil homens e os pôs entre Betel e Ai, em emboscada ao ocidente da cidade. Então, aqui está dizendo que além dos 30 mil homens, Josué pegou mais 5. Então, os 30 mil passaram
passaram lá à noite. Mas agora, mais cedo, Josué mandou mais 5.000 para lá, para trás, né? É isso que está dizendo aqui. Aí no versículo 13, então diz, assim foi posto o povo, né? Então nessa visão foi posto o povo. Um em cima, o acampamento em cima, na frente estava o arraial de Judá, atrás estava a emboscada. Então foi feito dessa forma, né? Todo o acampamento estava ao norte da cidade, então o acampamento do exército estava em cima da cidade de Ai, a emboscada estava atrás dela, né? Na frente estava Gilgal, com o arraial de Israel, né? E tinha um vale no meio, né? Então tinha um vale ali no meio deles, né? Que ele não conseguia, Ai não conseguia ver ali o acampamento. E havia um vale ali. Então diz que Josué foi lá no vale, né? Então aqui diz, aquela noite Josué foi até o meio do vale, né? Foi lá provocar o povo de Ai, né? Então parece aquelas crianças, né? Que provocam e saem correndo, é isso que ele vai fazer mesmo. Ele vai provocar o povo de Ai e depois ele vai sair correndo, mas era essa estratégia mesmo, né? Então parece aquela criança que vai lá, mexe com outro e sai correndo, é isso que ele vai fazer. Então vai ele e o exército mexer lá com Ai, mas eles vão mexer do vale. Quando o exército vier para cima de Israel, de Josué com os seus, ele vai fugir. Mas ele vai fugir para onde? Porque para cima já tem israelita, para frente já tem israelita, para trás já tem israelita. Ele vai fugir para onde? Para baixo, porque para baixo não tem israelita. Então ele vai fugir para baixo em sentido ao deserto. Por quê? Porque aí eles vão ficar encurralados. É isso que vai falar aqui agora. Então no versículo 14, né, diz, isso se deu, né? Josué foi lá provocar lá do meio do vale, foi ficar provocando ali Ai. E acontece que o rei de Ai viu Josué lá no meio do vale provocando Ai. Então o que acontece? O rei de Ai e os homens da cidade de Ai se apressaram e começaram a ir atrás de Josué. Quiseram lá pegar Josué. Isso tudo foi de madrugada, né? Porque a visão deles, né, não seria tão fácil deles verem, né, o acampamento, tudo, então eles não conseguiam ver emboscadas, né? Então eles saíram, né, atrás de Josué, e Josué correndo com os seus, né? Então é engraçado a gente imaginar, né? Porque Josué aqui tinha uns 80 anos, né? A gente imaginou de um senhor de 80 anos correndo aqui, né? Mas nessa época eles tinham outra disposição, né? Aqui é mais de 3.000 anos atrás, então tinha outra disposição, né? Então aqui, né, diz que eles foram, né, então o povo de Ai vendo, né, os homens, o exército de Ai, o rei de Ai vendo ali Josué provocando com seus, eles foram atrás, né, então eles foram atrás de Israel para batalhar, né, então diz que eles foram ali atrás de Israel, ali no vale, né, então aqui diz, porque eles não sabiam que havia contra eles uma emboscada atrás da cidade, então eles não sabiam que estava tendo uma emboscada, então eles foram todos alegres, achando que Israel veio para se entregar, então eles saíram correndo querendo acabar com Israel. A gente vai ver que agora o exército parece estar um pouco maior, porque parece que vieram homens de Betel ajudar Ai, né? Então foi o que eu disse no início da aula de hoje. Como Ai já foi atacado uma vez, então era muito claro que ia ser atacada de novo, né? Então Betel manda reforços para ajudar Ai. Porque se Ai é atacada, pela lógica deles, qual seria a próxima cidade a ser atacada? Betel, né? Porque é a cidade ali que era mais perto de Ai. Mas, então eles fazem o quê? Eles mandam lá pessoas do exército de Betel para ajudar o exército de Ai. Então eles foram e saíram correndo atrás de Israel. O Josué foi lá no meio do vale, né, provocar Ai. Então Ai foi atrás de Josué e dos soldados. Então no versículo 15 diz, né, Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles, né? E fugiram pelo caminho do deserto. Então, o que Josué fez? Lutou lá um pouquinho, deve ter lutado um pouquinho. Então, eles fingiram que estavam perdendo a batalha e saíram correndo, saíram fugindo, né? E ao ver, né, que estavam fugindo, ao ver que eles estavam fugindo, o que Ai fez? Ai foi em cima. Não, agora a gente não vai deixar eles escaparem, não. Eles já escaparam uma vez, mas agora a gente vai matar esses israelitas, né? É isso que Ai pensa, né? Então, no versículo 16 diz, pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir, e perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Então, o que eles fizeram? Eles vendo ali, né, que Israel estava fugindo, eles falaram, não, dessa vez Israel não vai escapar. Convocaram todos os homens da cidade, né? A cidade ainda não havia sido invadida pela emboscada. Então eles fizeram o quê? Eles esvaziaram a cidade. Eles tiraram a proteção da cidade. Então Ai, vendo que Israel começou a fugir, chamou todos os soldados de Ai e começaram a correr atrás de Josué e do exército que estava com Josué, né? E eles correndo ali achando que Josué estava perdendo, né? Mas esse era o intuito mesmo de Josué. Então aqui diz, né,
que eles foram correndo até o ponto deles serem afastados da cidade. Então eles correram tanto que ficaram longe da cidade. Então eles já não conseguiam impedir mais o outro entrar, a emboscada, entrar e tomar a cidade por fogo, porque eles vão entrar e vão pôr fogo na cidade, né? Então eles estavam numa distância que eles já não conseguiam impedir aquele fogo, e vai ser colocado fogo ali na cidade de Ai. Então no versículo 17 diz, né? Nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel. É essa a questão aqui. O que Betel tem a ver com isso, né? Então agora, do nada, Josué meteu um Betel aqui, né? Então, foi o que eu disse. A única lógica que a gente consegue ver, porque assim, gente, Betel não foi conquistada por Josué. A gente vai ver mais pra frente que Betel vai ser conquistada, né? Não foi conquistada por Josué agora. A gente vai ver que Betel vai ser conquistada mais pra frente, né? Pela descendência de José. Mas entre a lista de reis mortos por Josué está o rei de Betel. Então tem um rei ali de Betel que foi morto por Josué, mas não foi conquistada agora, vai ser conquistada pela descendência de Josué e ser dada a Efraim, Betel. Então, a gente vê aqui Betel no meio, né? Betel não tem nada a ver, Betel é um outro lugar. Ai é um lugar, Betel é outro, né? Mas aqui diz claramente, né? Que foram mortos homens de Ai e homens de Betel. Então, também haviam guerreiros de Betel ali junto, né? Então, foi o que eu disse. Creio eu, o que aconteceu, né? Ai já havia sido invadido uma vez. Eles conseguiram tirar Israel. Mas Israel só veio com 3.000 soldados. Né? E o povo de Ai sabia que Israel era muito maior do que só 3.000 soldados. E Ai era uma cidade pequena. A gente vai ver que são 12.000 mortos. Então era uma cidade pequena, entre homens, mulheres, crianças, gente. Era uma cidade pequenininha. Então o que eles devem ter feito? Devem ter feito uma aliança com Betel. Devem ter chamado ali o pessoal de Betel, ter feito uma aliança ali, porque a questão é essa. Ai foi tomada, a próxima cidade a ser tomada ia ser Betel. Era o caminho, né? Então o caminho lógico, assim, que eles seguiriam era ir para Betel. Então Betel veio defender Ai também, né? Então, é isso que está dizendo aqui. Então, nenhum só homem ficou em Ai. Então, todos os homens saíram de Ai ali e nem em Betel. Ou seja, o povo de Betel, realmente, o exército de Betel parece que desceu em peso para ajudar Ai, para Ai não ser tomada pelos israelitas, né? Então, aqui disse que não saísse após os israelitas. Então, saiu todo o exército de Ai e todo o exército de Betel atrás de Josué e dos seus, né? Dos que estavam fingindo que estavam fugindo, né? Então, diz aqui que eles deixaram a cidade aberta. Eles deixaram o portão da cidade aberta, não tinham fechado, e deixaram a cidade desprotegida. Então, ficaram perseguindo a Israel e esqueceram ali, né? Então, no versículo 18 diz, então disse Deus a Josué, essa parte aqui lembra Moisés a gente. Então, Deus disse para Josué o seguinte, estende para Ai a lança que tens na mão. Porque a esta darei na tua mão. E Josué então estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. Então Josué tinha uma lança na mão dele, andava com uma lança. Moisés andava com cajado, né? Então, com bordão, né? Então, Josué andava com uma lança. Então Deus fala isso, para ele pegar a lança que ele andava e mirar a lança para Ai. E ele vai fazer isso. Gente, a gente vai ver que ele vai ficar, ao que parece nesse capítulo, a guerra inteira com a lança dele apontada para Ai. E é claro isso, vai falar que eles não vão perder a guerra porque ele não baixou a mão dele. Sabe o que lembra? Lembra claramente aquela guerra que teve, né, de Israel contra os amalequitas, onde Moisés colocava as mãos para o alto e quando ele baixava a mão Israel perdia e quando ele colocava a mão para o alto Israel ganhava? É nesse sentido. Agora a gente vai ver o que vai acontecer. Josué vai pegar a lança dele e vai apontar para Ai. Só que vai falar que ele vai ficar com o braço estendido apontado para Ai a guerra inteira. Então o povo vai estar lá batalhando, guerreando, e ele com o braço apontado com a lança para Ai. E por isso que todo mundo vai morrer. É isso que vai falar agora. Então o sentido é esse. É no mesmo nível de Moisés, que ficou com os braços erguidos e o povo ganhava, baixava os braços e o povo perdia. Então é nesse sentido. Então Deus diz para Josué, Josué, agora chegou a hora, estende a sua lança para Ai, porque vocês vão vencer. Eu entreguei Ai para vocês. E ele estende a mão para Ai. Então diz no versículo 19 algo estranho. Diz assim no versículo 19. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar. E ao estender Josué a mão dele com a lança, né? Vieram à cidade e a tomaram. E apressaram-se e nela puseram fogo. Então o que está dizendo aqui?
Josué estava indo para o deserto, gente. Olha só, a gente começa a imaginar assim, a emboscada está atrás da cidade. Josué está indo para o deserto, está indo para o sul. Então, Deus fala para Josué, ele já longe da cidade, né, com o povo de Ai atrás dele, ele já a uma distância da cidade. Deus fala, chegou a hora, Josué, vira para a cidade e aponta sua lança para ela, porque eu entreguei Ai para vocês agora. E Josué vira para a cidade e aponta a lança dele para a cidade. Aí no versículo 19 diz que quando Josué faz isso, vira e aponta a lança dele para a cidade, aí aquele povo que estava na emboscada atrás da cidade entendeu o sinal e entrou na cidade. Então, ou Deus avisou de alguma forma, que era o momento deles entrarem ali, né? Ou a lança de Josué tinha algum brilho, alguma coisa ali reluzente, e eles conseguiram ver a lança de Josué, era o sinal, e eles entraram, né? Essa é a impressão que dá pra gente. Porque mostra muito claro que eles entraram por causa da lança de Josué que foi apontada, né? Então, é isso que fala no versículo 19. Então, diz que a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, né? Eles estavam lá entre Ai e Betel, escondidos atrás da cidade de Ai. Então, quando Josué estende a mão dele com a lança dele, esses homens entram na cidade. Então, eles receberam um sinal e entraram na cidade de alguma forma, né? Então, eles foram até a cidade de Ai e tomaram a cidade. E então, colocaram fogo nela, né? Então, eles começaram a colocar fogo e o fogo era o sinal para Josué voltar, a gente vai ver. Então, no versículo 20 diz isso. Então, virando-se os homens de Ai para trás, então eles começaram a ver algo estranho ali, né? E estava colocando fogo na cidade deles. Então, o povo que estava perseguindo Josué virou para trás para ver o que estava acontecendo e viram a cidade deles pegando fogo. Quando eles olharam para trás, viram Ai incendiada, né? Então diz que eles viram fumaça que subia da cidade para o céu, né? Então eles não puderam, então eles quiseram fugir, mas eles não podiam. Eles não podiam fugir para baixo, porque tinha Josué e os outros indo lá para o sul, né? Que estava lá parado no sul. Eles não podiam ir para o lado porque tinha a emboscada que já tinha tomado a cidade. Não podiam ir para o outro lado porque estava o arraial de Israel. Não podia ir para cima porque o acampamento de Israel estava no norte. Então eles ficaram encurralados, é isso que diz aqui, né? Então eles não puderam ir nem para um lado e nem para o outro, né? Porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que perseguiam. Então tá dizendo o quê? Eles não puderam ir para lugar nenhum porque Josué estava indo para o deserto, né? Estava indo para o sul ali com os seus. Então, quando tomou a cidade, né? Colocou fogo na cidade, o que Josué e os outros fizeram? Viraram-se para lutar com eles. Então, eles não podiam correr para nenhum lugar. Não tinha para onde eles fugirem. Então, eles tiveram que enfrentar a luta e perderam, né? Então, no versículo 21 diz isso. Vendo Josué... Gente, deixa eu só beber uma água, peraí. Então, no versículo 21, diz: vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai, né? Então, Josué viu ali a fumaça subindo, a cidade tomada, então ele voltou e começou a guerrear com aqueles homens de Ai, né? Aí no versículo 22 diz: da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel, uns de uma parte, outros de outra parte, e feriram-nos de tal sorte que nenhum deles sobreviveu nem escapou. Então o que acontece? A emboscada invadiu a cidade de Ai, colocaram fogo na cidade de Ai. Quando Josué viu fogo, Josué voltou com os que estavam fugindo para o deserto, para enfrentar esse povo que estava ali correndo atrás deles. O que acontece? Esse povo deve ter começado a fugir para ir para a cidade. Aí diz o quê? Os que estavam na cidade, como já haviam colocado fogo em tudo e tomado a cidade, eles saíram da cidade para matar os que estavam voltando para a cidade. Então, eles ficaram encurralados e foram mortos, né? Foi isso que está dizendo aqui. Aí, no versículo 23 diz assim: porém, ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. Então, não mataram o rei de Ai, deixaram vivo e levaram para Josué. Então, no versículo 24 diz: tendo os israelitas acabado de matar todos os moradores de Ai, no campo e no deserto, onde os tinham perseguido, e havendo todos caído a fio de espada, e sendo já todos consumidos, todo Israel voltou a Ai, e a passaram a fio de espada, né? Então, o que acontece? Ao meu ver, o que parece? Eles entraram
mataram aqueles que eram os mais preocupantes, o que podia causar mais problema, né? E tacaram fogo para dar o sinal para Josué. Mas deixaram alguns vivos, que, por exemplo, seriam facilmente mortos e que não conseguiriam fugir para muito longe, né? Então, assim, aqueles que eram mais perigosos, eles mataram assim que entraram, né? Mas deixaram alguns vivos, que fala claramente que depois eles voltam para a cidade e matam o restante que eles não tinham matado antes. Então, para eles terem voltado e matado o restante, é porque eles deixaram, por exemplo, os inofensivos, né? Então, assim, os mais fracos, os inofensivos, eles deixaram para matar depois. Eles mataram os perigosos primeiro, né? Então, no versículo 24 diz isso. Então, os israelitas, tendo acabado de matar todos os moradores de Ai no campo, né? Então, eles mataram todos que estavam fugindo da cidade, a cidade foi colocada a fogo, então o povo deve ter fugido da cidade, né? Devia começar a correr, né? As mulheres pegando seus filhos e correndo da cidade pegando fogo. Então eles foram começar a matar enquanto eles fugiam, no campo mesmo, né? E também no deserto, porque onde os tinham perseguido, né? Porque o povo estava ali todo perdido, imagina, ficava tudo que nem barata tonta, né? E eles começaram a matar todo mundo. Então aqui diz: e havendo todos caído a fio de espada, e sendo já todos consumidos, todo Israel voltou a Ai e a passaram a fio de espada, né? Então você vê, aqui diz claramente que alguns que conseguiam tentaram fugir, né, do fogo, viram ali tacando fogo, tudo tentaram fugir. Foram mortos ali no campo, esses tentaram fugir, né? O exército inteiro foi morto também. E depois que eles mataram todos que tentaram fugir, que estavam no campo, todos que estavam ali, né, em volta, né, e o exército, eles voltaram para Ai, que estava sendo incendiada, e mataram todos que ainda estavam lá, os inofensivos, né, que não devem ter saído, não devem ter tido condição de fugir, sei lá, os mais inofensivos, eles voltaram e mataram. Então, no versículo 26, às vezes quando a gente fala assim, parece meio injusto, né, quando a gente pensa, né, quando a gente fala assim, essa é a questão, né, de um posicionamento antissemita que foi criado, né? Assim, posicionamento de Hitler, não sei o que, né? É por conta disso, que às vezes a pessoa não entende direito isso, né? Aí parece meio errado, né? Quando você para pensar, fala, nossa, que absurdo, né? As pessoas estavam fugindo, a cidade estava sendo incendiada, né? E eles iam e matavam, não deixavam as pessoas fugirem, né? Como que pode, né? Mas a gente lembra que aqui não era uma maldade deles, né? Não é que ele queria matar, não é que era uma decisão deles, mas era a justiça de Deus, né? Deus havia falado que era para aquele povo morrer. A sentença que Deus havia dado àquele povo era a morte. Então, o que era cabível a esse povo, a essa altura do campeonato, segundo a justiça de Deus, era a morte, né? E era essa morte, né? Então, é a justiça de Deus, né? Não é que eles queriam, né, sair matando todo mundo, né? É que realmente foi Deus definiu, né? Igual o Sodoma e Gomorra, né? Não tinha quem fosse lá e passasse a fio de espada naquela época. Então Deus fez o quê? Descer fogo e enxofre do céu. Mas era a justiça de Deus. De qualquer forma, aquele povo seria morto, porque já era a sentença de Deus sobre aquele povo. E aqui é a mesma coisa, né? Então Deus sabe a justiça dele, Deus sabe, né, de todas as coisas, e ele é o maior juiz, né? E o mais justo. Então, né, foi uma decisão de Deus matar todo aquele povo, né? Então, realmente foi todo aquele povo morto, porque é o que eles mereciam segundo a justiça de Deus, né? Então, porque às vezes a gente fica pensando só em Deus amor, Deus amor, Deus amor, a gente lê esse tipo de coisa, a gente fica meio abismado, né? Mas Deus também é justiça, né? Foi o que eu falei na outra aula. Às vezes a gente fica pensando tanto Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, que a gente acha que Deus ama nosso pecado, Deus ama a gente do jeito que a gente é, Deus ama a gente de qualquer jeito. Não, Deus não ama a gente de qualquer jeito, Deus não ama a gente do jeito que a gente é, e Deus não ama a gente com pecado, né? Então, se Deus amasse a gente dessa forma, Deus não teria vindo à Terra e morrido por nós, sabe? Para que a gente renascesse uma nova criatura. Então, não precisava nascer uma nova criatura. A criatura que tinha antes estava boa. Mas não, Deus não amava a gente do jeito que a gente era, né? Então, essa é a questão. E o mesmo nível de prazer que Deus tem em fazer o bem para aqueles que o amam, ele tem prazer em fazer justiça para aqueles que o odeiam. É o mesmo nível. O mesmo nível de prazer que Deus vai ter de salvar os seus no grande dia, Deus vai ter de prazer ao lançar no lago de fogo todos aqueles, né,
que o odiaram, todos aqueles que não cumpriram a palavra dele, todos aqueles que não obedeceram. Ele tem prazer na justiça dele também, né? É que a gente fica fantasiando um Deus, né, que aceita a gente do jeito que a gente é. Não, Deus não aceita a gente do jeito que a gente é, né? Não é assim que funciona. Deus quer que a gente mude, né? Então, Deus não morreu pra gente ser do jeito que a gente é, né? Então, é nesse sentido. Então, no versículo 25 diz, então, que todos morreram ali. E quantos que morreram ali em Ai? 12.000. Então, gente, a gente vê, eram 12.000 pessoas, né? Considerando homem, mulher, crianças, né? Eram 12.000. Então, imagina, os espias foram lá ver quantas pessoas tinham na cidade de Ai, chegaram para Josué e falaram, Josué, manda uns 2.000, né? Eles falam 2.000 ainda. Manda uns 2.000, 3.000 soldados, tá bom, é pouquinha gente que tem lá, né? E lá tinham 12.000. Então, imagina o nível de arrogância, né? Amém, João. Então, imagina o nível de arrogância, né? Então, eles estavam sendo tão abençoados, eles estavam vendo tantos milagres na vida deles e eles estavam com uma fama tão grande por conta do Deus que estava com eles, que eles se tornaram até arrogantes um determinado período, né? Então, eles começaram a se achar, né? Olha que coisa, né? E eram 12.000 habitantes e os espias falaram isso, né? Então, no versículo 26 continua, né? Então diz que eles mataram todo mundo. Olha só como parece com a passagem de Moisés, esse versículo 26. Então diz por que eles mataram todo mundo, todo o povo de Ai. Não deixou ninguém vivo, ninguém conseguiu fugir. Por quê? E diz no versículo 26, porque Josué não retirou a mão que estendera com a lança, até haver destruído totalmente os moradores de Ai. Então lembra muito Moisés. Diz aqui claramente, eles conseguiram matar todos, nenhum fugiu. A cidade foi totalmente entregue para Israel, porque Josué não baixou a mão dele com a lança estendida para Ai. Então é nesse sentido, desde aquela hora que Josué estava fugindo, né, para o deserto, que Deus manda ele parar e falar, agora vira, estende a sua lança para Ai, que eu vou entregar Ai para você. Ele fica com o braço estendido, virado para Ai, até acabar a guerra, até todo mundo ser morto, né? E é isso que está dizendo aqui, porque ele não baixou o braço dele, desde aquele momento, ele ficou com o braço estendido. Então, para mim, quando eu leio isso, sabe, eu consigo visualizar o mesmo contexto de Moisés, que Moisés ficava com os braços erguidos e Israel vencia. Quando Moisés baixava o braço, Israel perdia na luta contra os amalequitas. Então, para mim, é o mesmo sentido, sabe? E foi Deus que mandou, né? Deus que mandou ele virar a lança em sentido a Ai. Então, no versículo 27 diz... Os israelitas saquearam, entretanto, para si o gado e os despojos, né, daquela cidade, segundo a palavra do Senhor que ordenara Josué. Então, eles ficaram com a riqueza. Então, o que eles encontraram lá de riqueza, eles ficaram, não tinha problema. Agora, se Acã não tivesse feito o que ele fez, se ele encontrasse uma manta babilônica, ele podia ter ficado. Se ele quisesse ficar com ouro, prata, bronze, ferro, quanto que ele quisesse pegar, ele podia pegar agora. Mas ele foi olhudo, né? Ele quis pegar da primeira cidade que era de Deus, né? Mas agora ele podia, né? Na segunda cidade era dele. Deus tinha permitido para ele pegar o que ele quisesse, né? Então agora todo mundo pegou toda a riqueza que encontrou, o gado, né? Eles ficaram com tudo que eles quiseram agora, né? Porque Deus havia permitido. Então no versículo 28 continua. Então Josué pôs fogo a Ai e a reduziu para sempre a um montão, a ruínas até o dia de hoje, né? Então Josué pôs fogo e ela foi destruída, totalmente destruída, né? Toda a sua... seus muros, né? Tudo, todas as casas, foi tudo derrubado, tudo destruído e virou um monte de ruínas, né? Então, no versículo 29 continua. Ao rei de Ai, né? A gente lembra que o rei de Ai tinha ficado vivo, né? Eles tinham deixado o rei vivo e entregue o rei para Josué. Então, agora, Josué vai deixar um aviso. A gente vai ver que vai ficar um aviso e todo rei vai acontecer isso. A gente vai ver nas próximas aulas, bem legal. É legal, na aula de segunda-feira a gente vai ver sobre Gibeão. A gente vai ver Israel, né? Indo defender Gibeão. É bem legal. E são vários reis ali, né, que eles vão enfrentar, mas é bem legal. Aí no versículo 29 diz, ao rei de Ai, né, enforcou-o e o deixou no madeiro até a tarde. Então, eles enforcaram agora o rei de Ai e penduraram o rei de Ai no madeiro, né. Então, a gente lembra, eu já falei sobre isso do madeiro. Nessa época, não era uma cruz,
né? Não era o formato de cruz. Isso vai ser instituído mais para frente pelos romanos, mas eram pendurados em madeiro, né? Ou era uma madeira reta, ou era pendurado, mas era uma outra forma, não tinha formato de cruz. Esse formato de cruz é levado depois mais à frente pelos romanos, no Império Romano, né? Então aqui diz, né, ficou lá até o pôr do sol, né, por ordem de Josué. Então eles tiraram o cadáver ali do madeiro, né, e lançaram ele na porta da cidade de Ai, né, e sobre ele levantaram um montão de pedras ali em aviso, né, ali, o enterro dele foi nesse aviso, nesse nível, né? Então era um amaldiçoado, um maldito, porque a palavra de Deus diz, né, que maldito é aquele que é pendurado no madeiro, então era um amaldiçoado por Deus, um maldito, e ele foi lançado ali no portão daquela cidade, e sobre ele ficou um monte de pedras ali, né, para ficar como uma lembrança para Israel e um aviso para o outro povo, né? E agora no versículo 30, Josué vai mudar de assunto. No versículo 30, Josué vai falar sobre um tema que a gente já falou. A gente falou em Deuteronômio 27, que é o Monte Ebal e o Monte Gerizim. Então, o que acontece? Josué agora vai falar pra gente que ele cumpriu aquilo que Moisés havia falado, né? Que Deus havia falado com Moisés ali, que deveria ser feito quando esse povo entrasse na terra da promessa, que era o quê? As bênçãos, né? As bênçãos e as maldições, né? Proferir ali as bênçãos e as maldições sobre o Monte Ebal e sobre o Monte Gerizim. E agora Josué vai falar que cumpriu isso, que fez isso, tá? Eu vou ler agora o versículo 30 em diante até o final do capítulo de hoje. Eu vou ler direto, sem explicar muito, tá? Porque eu expliquei tudo isso que está sendo falado aqui, eu expliquei com detalhes em Deuteronômio 27, tá bom? Então eu não vou entrar muito em detalhes, porque Deuteronômio 27 a gente estudou sobre isso, sobre a bênção e a maldição do Monte Gerizim e do Monte Ebal. Eu até expliquei sobre os samaritanos, porque tem aquele confronto mais para frente, né? Dos samaritanos e dos judeus, né? Por causa do Monte Gerizim, por que aquela moça, né, no poço pergunta para Jesus, né, quem é que tá certo, qual que é o lugar certo de adoração, se é o Monte Gerizim ou se é Jerusalém. Então eu esclareci tudo isso nessa aula, é Deuteronômio 27, tá bom? Para quem quiser assistir. Mas agora eu vou falar bem básico, tá? Diz assim no versículo 30. Então Josué edificou um altar ao Senhor. Gente, deixa eu só beber mais um pouco de água. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no Monte Ebal, né? Então a gente já tinha visto isso em Deuteronômio 27. Deus mandou edificar esse altar, né? E ele fez. Aí no versículo 31 diz: como Moisés, servo de Deus, havia ordenado aos filhos de Israel que fizessem. Ele fez, né? Porque Moisés havia já falado que era para fazer isso, porque Deus havia falado para Moisés, né? Segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés. Então a gente já lembra, né, que também esse livro foi escrito por Moisés, que é o livro que tem a lei inteira, né? Que tem que ser cumprida, né? Então a gente já falou muito sobre esse livro. Um livro ficou com os sacerdotes, né? Que eles tinham que ensinar o povo de Israel a lei, as leis, né? E outro livro ficou ali dentro do tabernáculo, né? Perto da Arca da Aliança, mas não dentro, mas perto da Arca da Aliança. Então a gente lembra disso, que eram duas cópias, né? Uma com sacerdotes para ensinar o povo e uma com Deus ali no tabernáculo. Então, a lei de Moisés a gente lembra, né, que não são só os 10 mandamentos, é um livro extenso, né, são várias regras, várias normas, né, então tem várias coisas para eles cumprirem, né, então Moisés escreveu tudo isso num livro, né, e deixou para ser ensinado para Israel, e é isso que ele está falando aqui. Então, segundo tudo que está escrito naquele livro ali, né, de Moisés, que Moisés escreveu, Josué fez, né, conforme está escrito lá. Então diz aqui, a saber, um altar de pedras toscas, que a gente já falou sobre isso em Deuteronômio 27, sobre o qual não manejar instrumento de ferro, que a gente já falou também nessa aula de Deuteronômio 27. Sobre eles oferecerão holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas, né? Versículo 32. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. A gente falou isso em Deuteronômio 27 também. Deus fala que é para pegar várias pedras e escrever a lei inteira. A lei era longa e era para escrever a lei inteira mesmo nas pedras. E é isso que está falando que ele fez aqui. Ele escreveu a lei inteira, tá? Então, no versículo 33 continua. Todo Israel, com os seus anciãos e os seus príncipes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca.
perante os levitas sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, tanto estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente ao monte Ebal. Então a gente falou quais tribos ficavam no monte Gerizim e quais tribos ficavam no monte Ebal. Eram 6 tribos para bênçãos e 6 tribos para maldições. Então a gente falou sobre isso em Deuteronômio 27, tá bom? E aqui tá falando isso, que eles cumpriram isso. Ficaram as 6 tribos que Moisés falou no monte e as 6 tribos que Moisés falou no outro monte. E no meio deles ficaram quem? Os levitas, tá? Vai falar aqui que Josué leu, mas Josué não leu, Josué não podia ler isso. Por quê? Porque Moisés fala, em Deuteronômio 27, Moisés fala que quem tem que ler são os levitas. E Josué não era levita, Josué era efraimita, né? Ele era de Efraim, então ele não podia ler. Então ele estava em um dos montes, porque ele não podia ler, né? Então ele estava parado em um dos montes. Mas a Bíblia tem muito costume de falar que a pessoa está fazendo, né? Porque ela ordenou que fosse feito, né? Então Josué deu a ordem. Então vão falar que ele fez, mas na verdade não foi ele, foi alguém que fez, mas pela ordem dele, né? Então vão falar que foi ele que fez. Mas não foi ele não podia ler, porque só quem pode ler são os levitas, né? Ali. Então Josué ficou em um dos montes falando amém, né? Foi isso. Então aqui no versículo 33 diz assim: todo Israel com seus anciãos e os seus príncipes e os seus juízes estavam de um e de outro lado da arca, perante os levitas sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, tanto estrangeiros como naturais. Metade deles estavam em frente ao monte Gerizim e metade deles estava em frente ao monte Ebal, como Moisés, servo de Deus, havia ordenado que o povo fizesse, né? Então, no versículo 34 diz: depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei, né? Então, quem leu? Os levitas. Na aula de Deuteronômio 27, eu falei isso. Quem leu são os levitas. Então, aqui vai dizer que foi Josué, mas não é Josué. Ele deu a ordem, mas quem leu foram os levitas. Então, diz no versículo 34. Depois leu, né, os levitas, todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei. Então, eles leram o quê? Só a bênção e a maldição? Não, eles leram a lei inteira, né? Toda a lei. Toda a lei. Quando você compra escravo, o ano de jubileu, lei de casamento, lei de quando furta o bem do outro, lei de tudo, né? Porque a gente lembra que a lei é composta por várias coisas, essa lei aqui, né? Não é só os 10 mandamentos. Eles leram o quê? Toda a lei. Os levitas leram toda a lei. E depois que terminaram de ler toda a lei, eles começaram a ler o quê? As bênçãos e as maldições que Moisés havia escrito, né? Então, no versículo 35 diz assim: palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse para toda a congregação de Israel. Então aqui diz, né, que ele não deixou de ler nada. Então tudo que está na lei, né, cada ponto da lei, né, igual, por exemplo, a mulher no dia do fluxo de sangue, o homem quando solta sêmen, né, então tudo, ele leu tudo, né, cada ponto da lei. A lei é muito extensa, a gente lembra. Eles leram todos, é isso que está dizendo aqui, né? Então diz aqui, tudo, não houve nada que Moisés tinha escrito que Josué não leu. Não foi Josué que leu, né? Eu digo mais uma vez, a gente vê isso em Deuteronômio 27. Quem tem que ler são os levitas. Josué não era levita, então não foi Josué que leu. Mas Josué deu a ordem para que fosse lido. Então, por isso que coloca que Josué que cumpriu, porque ele foi quem ordenou, né? Então, é como se ele tivesse feito, mas porque ele deu a ordem. Mas, na verdade, quem leu foram os levitas. Ele não podia ler, né? Ele não é levita. Então, aqui diz, né? Então, leu para toda a congregação de Israel, para as mulheres, para as crianças, para os estrangeiros. Então, todo mundo ouviu, né? E as tribos falavam amém para a bênção e amém para a maldição, né? Então, amém. Tá bom? Então, aqui a gente acaba a aula de hoje. Amanhã a gente vai ter aula. Amanhã a gente vai falar sobre Gibeão. A gente vai entender o que aconteceu ali em Gibeão. A gente vai ver que Josué vai ser enganado. Josué também não consultou a Deus. Ele devia ter consultado a Deus. Ele não consultou Deus. E ele vai ser enganado. E ele vai fazer acordo com quem ele não devia fazer acordo, né? Então, a gente vai ver o que vai acontecer
com relação a isso. Então eles vão fazer acordo com Gibeão, e não era para fazer acordo com Gibeão. Era uma cidade que devia ser tomada por Israel. E vai acabar que não, eles vão começar a servir Israel porque eles vão fazer acordo, né? E a gente vai falar sobre isso, né? E na segunda-feira a gente vai ver uma coisa bem legal, porque Gibeão depois vai ser tomada, vai ser atacada, né? Porque são os traíras, né? Nesse sentido. Porque toda Canaã tá ouvindo sobre os grandes feitos de Israel, né? Então toda Canaã tá ouvindo. Ouviu sobre a vitória sobre Jericó, ouviu sobre a vitória sobre Ai. Então o que toda Canaã vai fazer? Vão se unir. Então eles vão falar o quê? Ah, eles estão fortes, eles estão vindo com força. Sozinho a gente não consegue, mas se a gente se unir a gente consegue. Então várias nações ali de Canaã, vários povos ali de Canaã vão se unir contra Israel, para guerrear contra Israel. Mas Gibeão vai escolher fazer acordo com Israel. Eles vão preferir se unir a Israel do que se unir a Canaã. Gibeão vai preferir isso. E isso vai causar confusão entre os cananeus ali, entre os amorreus, né, entre o povo ali de Canaã, né? E eles vão querer se vingar de Gibeão depois, mais pra frente, a gente vai ver. Mas amanhã a gente vai falar sobre isso. Amanhã a gente vai falar sobre Gibeão. É bem legal, a gente vai falar sobre Gibeão amanhã e segunda também, tá bom, gente? Então amanhã a gente vai falar sobre a terceira cidade a ser conquistada, que é Gibeão. Então a primeira foi Jericó, a segunda foi Ai, e a terceira cidade mais ou menos conquistada, porque era para ser todo mundo morto ali, né? Mas não vai ser Gibeão, tá? Então, oi João, a paz, a aula começa às 7 horas da noite do Brasil, tá? Não sei se você tá falando do Brasil ou não, mas a gente começa às 7 horas da noite do Brasil, tá bom? Aí amanhã vai ser 7 horas da noite também, tá? Do Brasil, amém. Então, gente, que Deus abençoe a todos, tá bom? Graças a Deus eu consegui dar aula. No comecinho vocês viram, minha voz estava até meio rouca, eu tô cansada, minha voz já tá raspando. Vou hidratar minha voz e descansar. Mas amém, glória a Deus. Deus seja louvado e glorificado, né? Por ter me feito conseguir, amém, né? Amém, glória a Deus. Então, gente... Amém, Ernestina, a paz do Senhor Jesus. Então, Deus abençoe a todos, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida no Facebook, no Instagram, no YouTube, é só deixar no vídeo que eu esclareço na próxima aula, tá? Amanhã a gente tem aula, a gente vai falar sobre Gibeão. É muito legal a aula de amanhã, tá bom? Amém. Deus abençoe a todos vocês, viu? E no Meet, gente...